Olá pessoal, primeiramente quero agradecer as votações aí que vocês fizeram acerca das séries, uma série que eu vou falar agora, e o título que ganhou foi esse aqui mesmo, ó, Como transformar começos difíceis em grandes conquistas. Então eu vou falar o início da minha trajetória no mercado imobiliário. Para isso eu vou contar algumas séries bem rápidas, né, para ser bem sucinta nas minhas palavras, das séries que eu vou fazer, de como eu cheguei. Para quem não me conhece, resumindo um pouco da minha história no mercado imobiliário, tem algumas premiações. Uma delas eu fui corretor campeão em 2020, ano de pandemia, para vocês terem uma ideia. E, e teve 3 anos consecutivos numa mesma incorporadora que eu fui campeão de vendas. Fiquei em primeiro, ou em segundo, ou em primeiro, mas isso eu tô falando que passou mais de 200 corretores em um ano, praticamente cada ano, né? Melhor, nesses 3 anos, nesse mesmo lugar. E fora que, graças a Deus, tenho uma carreira bem sucedida aqui no mercado imobiliário. E estou numa imobiliária que mais cresce aqui em Campinas, que tem uma Mega Store, que é o Shopping de Campinas região. E aproveitando, quero dizer que estou contratando também. Então, vou contar rapidamente o início da minha trajetória. Então, vai ser uma série. A série, o tema principal é como transformar começos difíceis em grandes conquistas. Porque nada é fácil. Todo começo exige, né, quando pessoa simples como eu, que você nasceu numa família simples, né, exige um pouco a mais, né? Eu nasci num berço de ouro, vamos dizer assim. Não recebi uma herança forte para para esbanjar ou para montar uma empresa ou o segmento que meu pai já tinha. Pelo contrário, ainda meu pai tá vivo, né? Tô falando isso, meu pai tá vivo ainda, graças a Deus. Mas eu comecei igual todo mundo começa. Então, por isso que foi o tema que venceu, eu agradeço aí. Então, eu vou falar rapidamente sobre esse tema. Então, primeira coisa que eu vou falar: sonhe grande, sonhe alto. Não tenha medo de sonhar. Sonhe bastante. Minha mãe sempre me ensinou isso, A minha mãe, ela me motivou a acreditar que eu podia ser o que eu quisesse na minha vida. Ela sempre falou pra mim: você pode ser o que quiser, contando que seja de forma honesta, contando que seja de forma de não passar a perna em ninguém, né, de uma maneira íntegra. Então minha mãe me ensinou isso e é super legal. Então, trabalhar de forma honesta, né, vamos dizer assim. E então eu tive sempre sonho grande, que foi o que a minha mãe ensinou. Inclusive eu tinha um dos meus sonhos, contando aqui pra vocês. Hoje não faz mais sentido esse sonho, não se concretizou, e eu vou explicar por que não faz sentido mais. Eu queria estudar fora nos Estados Unidos para fazer intercâmbio, para aprender inglês fluente, né? Para falar, né? I speak English, né? Mas eu não fiz na época, não fez, hoje não faz mais sentido para mim. E no final dessas séries eu vou explicar principalmente por que não faz mais sentido, que é a cereja do bolo, eu vou deixar pro final. E aí eu queria estudar nos Estados Unidos. Eu estava fazendo faculdade e já tive o sonho de estudar nos Estados Unidos, por quê? Para fazer intercâmbio, para falar inglês fluente, pelo menos 6 meses. Eu estava juntando dinheiro para isso, né? Então eu juntei um dinheiro, estava trabalhando, porém na época acabei investindo num carro. Eu peguei o dinheiro e investi no carro em vez de guardar dinheiro para fazer intercâmbio. E acabei não indo por fazer intercâmbio, porque qual é o interesse meu na época? Se você tem um inglês fluente hoje com uma faculdade, que é a faculdade que eu fiz era administração, você tem uma chance maior de entrar numa multinacional. Então, minha ideia na época era entrar, como eu sempre sonhei grande, eu nunca sonhei em trabalhar numa empresa é, de pequeno porte, vamos dizer assim. Sempre sonhei em trabalhar numa multinacional. Inclusive, eu morava perto de multinacionais, né? Tinha muita multinacional em volta de onde eu morava, quando eu morava com meus pais. Então, esse é o meu sonho inicialmente. Hoje não faz mais sentido para mim, porque hoje onde eu trabalho eu já ganho, graças a Deus, sou bem sucedido nessa área que eu tô. Então, Deus mesmo, Ele quer que você sonhe, né? Se você for ver na Bíblia, no livro milenar, né? Um livro que, a história de José, por exemplo, Deus teve um sonho para ele, né? Que de ele ser governador, um dos principais objetivos é que José ia alimentar muita gente sendo governador. Não era só sobre ele, mas era sobre os outros também, né? Então, seu sonho, né? Quando você sonha grande, o seu sonho precisa ajudar as pessoas, precisa transformar e impactar muita gente, porque não é só sobre você, sim também através de você, o que você pode fazer para ajudar, para levantar, para servir mais pessoas. Então, seu sonho, né? Seja sonho grande, seja ambicioso, mas não seja ganancioso, né? Não é só sobre você. Seja ambicioso também, mas não seja orgulhoso. Seja ambicioso, mas não seja egoísta.
Então sonhe grande, sonhe alto, mas que não seja somente sobre você, mas que seja para ajudar muita gente. É para isso que Deus nos faz sonhar, porque para nós estendemos a mão às pessoas e abençoar mais vidas. O Martin Luther King, ele sonhou, uma das frases deles impactantes era I have a dream, né? Que era eu tenho um sonho. Então o sonho dele era que homens negros e homens brancos pudessem andar juntos. E que nessa época os negros não podiam votar. Após Martin Luther King, com muita luta, muita perseguição, ele conseguiu transformar, impactar uma geração por causa do sonho dele, porque inclusive os negros conseguiram, até hoje os negros conseguiram votar, inclusive até o Barack Obama é negro, né? Ele conseguiu aí também ganhar as eleições, porque um homem, né, através de muita luta e esforço, ele impactou a sua geração. Então um sonho ele pode transformar uma geração. Olha só o poder de um sonho, que pode acontecer se você sonhar grande. Então o sonho realizado tem muitas funções, além de você ajudar mais pessoas, além de não ser só sobre você, mas também para impactar uma geração ou mais pessoas, mais gente. Também o sonho tem a função, né, de anestesiar as dores da vida, né? Como dizia o maior sábio, né, da Bíblia, no mundo tereis aflições, né? Ele mesmo disse, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E um sonho realizado, ele tem essa função. Tudo que você passou no processo de dor, de luta, né, porque tudo não é fácil. Como eu disse desde o início desse vídeo, tudo que é honesto é difícil, né? O próprio Silvio Santos falou isso. Se você vê alguma coisa fácil demais, confie. Ah, tem um joguinho que você ganha dinheiro. Tá fácil demais. Desconfie, né? Nada é fácil. Tudo que é honesto não é fácil. Mas é recompensador. Então, quando o sonho se realiza, ele tem a função de anestesiar a sua vida, assim como anestesiou. É como se tudo que você passou de processo difícil não existisse mais, embora esteja na memória, mas ele anestesia, porque ele se realizou. Então o sonho realizado, ele tem essa função também, isso é extraordinário. E eu acho incrível quando Deus, ele fala para Abraão, ele promete algumas coisas para Abraão, e aí Deus fala para Abraão, começa a contar as estrelas do céu. E Abraão talvez tentou contar, imagino eu. Ele começou a olhar e falou, Deus, não tem como contar não. Pois é, Abraão, essa vai ser a sua descendência. E é engraçado que, só abrindo um parênteses aqui sobre sonhar alto, quando Abraão ouviu e teve a experiência com Deus, depois Sara vai querer dar uma outra ideia do que Deus falou, que a ideia inicial que Deus falou era que eles, mesmo Sara sendo estéril, ela ia gerar um filho, né? E aí depois Sara quer dar uma ideia né, a própria Sara, ela dá a ideia de pegar a serva dela para ter não foi a ideia inicial que Deus deu, né? Tentou um jeitinho brasileiro, vamos dizer assim. Só que ela não ouviu visualizou o que Abraão visualizou. É por isso que às vezes as pessoas que têm experiência com Deus não visualizam igual você teve experiência com Deus. Mas tudo bem. Mas o importante é que até o final desse vídeo a cereja deste bolo que eu vou deixar para vocês é essa. Inclusive vou falar um pouco sobre espiritualidade, que foi o que aconteceu na minha vida. Então não posso ficar calado de algo que Deus fez. Então, Deus ele fala para Abraão, visualiza as estrelas do céu, ou seja, o primeiro que quer que você sonhe é o próprio Deus, é o próprio Criador. O próprio Deus incentiva você a sonhar. Se você não tem sonhado, eu incentivo você a começar a sonhar. Porque o sonho ele gera em nós algo incrível, que a nossa mentalidade, a sua mente, ela tem um poder extraordinário de fazer com que se realize esse sonho. Para isso não vai ser fácil. Vou falar um pouco do meu caminho, da minha história, que eu cheguei no mercado imobiliário e hoje sou bem sucedido, como eu disse, mas não foi fácil no começo, né? Então eu quero deixar essa mensagem para você. Sonhe alto, sonhe grande, porque Deus, ele quer que você tenha na mesma dimensão que ele é, porque Deus é grande, né? Deus é eterno, a gente é limitado, mas o próprio Deus quer que você ouse sonhar. Então essa é a dica que eu quero falar hoje, a primeira dica: ouse sonhar, sonhe grande, sonhe coisas altas e grandes, porque é possível você chegar lá. Se Deus estiver na direção, se Deus estiver no controle, com certeza você vai chegar lá, tá bom? Receba essa mensagem, que Deus te abençoe e guarde. E é um pouquinho da minha história aí no mercado imobiliário, só a série aí que eu estou iniciando. Como eu disse, o tema principal da série é como transformar começos difíceis em grandes conquistas. E Deus lhe abençoe e lhe guarde. Então, o mini tema de hoje é sonhe grande, sonhe alto, tá bom? É isso aí.